Uma das perguntas que eu mais recebo é: Clara, afinal de contas, hidradenite é uma doença autoimune? E você provavelmente já pesquisou na internet e encontrou respostas diferentes. Alguns lugares dizendo que sim, outros lugares dizendo que não. Então, quem é que está certo? Hoje eu vou explicar para você de uma forma mais simples, para que você possa entender e ajudar você a compreender melhor a sua doença. Se você não me conhece, eu sou Clara Fonseca, nutricionista funcional, especializada em hidradinite supurativa. Há mais de 9 anos eu atendo e acompanho pacientes com hidradinite e eu acredito que informação de qualidade também faz parte do tratamento e é por isso que eu estou aqui. Primeiro, vamos entender o que é uma doença autoimune. Imagina que o nosso sistema imunológico é um exército. E esse exército normalmente identifica quem é o amigo e quem é o inimigo. Na doença autoimune, o corpo ele perde essa sensibilidade. Então ele passa a atacar o próprio organismo por engano, sem entender. Por exemplo, um exemplo clássico, desculpa, o Hashimoto, que é a doença autoimune da tireoide. O corpo ataca a própria tireoide, né? Artrite reumatoide, o corpo ataca as próprias articulações. Doença celíaca, o corpo ataca a própria estrutura do intestino ali. Então, nas doenças autoimunes, o corpo reage contra ele mesmo. E na hidradenite? Então, a hidradenite hoje, ela é classificada como uma doença crônica inflamatória. Ela não é classificada como uma doença autoimune. Ela tem alterações do sistema imunológico. Por isso que muitas vezes a gente confunde, as informações são confundidas. Porém, se a gente pegar os artigos científicos, o que a Sociedade Brasileira de Dermatologia fala, tá lá, ela é uma doença crônica e inflamatória. Ela não é uma doença autoimune. Porém, existe uma. Por que que essa confusão acaba existindo, né? Tanto as doenças autoimunes quanto a hidradenite, que é uma doença crônica e inflamatória, elas envolvem inflamação. Então, elas envolvem o uso de medicamentos que modulam o sistema imunológico, inclusive medicamentos, por exemplo, medicamentos usados para a doença de Crohn, que é uma doença autoimune, o adalimumab, por exemplo, ele é usado para hidradenite. Assim como o secukinumab, que é usado para psoríase, que é uma doença autoimune, também é usado para hidradenite. Então, acaba que a confusão se dá muito, no meu ponto de vista, por os tratamentos serem muito similares. Os caminhos inflamatórios, porque apesar de uma ser autoimune e a outra crônica inflamatória, ambas cursam com inflamação. E os caminhos inflamatórios são os mesmos. Por exemplo, na psoríase, a gente também tem um aumento de TNF-alfa, de interleucina 17. Então, os caminhos inflamatórios, as que a gente chama de citocinas inflamatórias, que são as substâncias inflamatórias, elas são iguais na doença, tanto na doença autoimune quanto na doença crônica inflamatória, porque, como eu acabei de falar, ambas envolvem processos inflamatórios do corpo, só que uma por autoimunidade, outra por cronicidade, porque é uma doença crônica e inflamatória, né? Então, e outra questão também, o paciente pode ter duas doenças ao mesmo tempo. Então, não é raro, por exemplo, eu ter no meu consultório pacientes com Hashimoto, hidradenite, psoríase, hidradenite, dermatite atópica, hidradenite, Crohn, hidradenite, que inclusive é uma recorrência, né? É bem comum isso acontecer. Então, a existência de uma doença autoimune com a hidradenite é comum, infelizmente, mas é comum. Mas aí a gente levanta uma outra questão que de vez em quando aparece para mim, paciente perguntando, seguidor perguntando. Uma levou a outra? Não. Não é porque você tem uma coisa que você vai ter outra. Então, as duas podem coexistir. Tem um sistema ali inflamado. Então, a doença autoimune tem um padrão muito genético ali acontecendo. Então, a fragilidade do corpo pode ser gatilho para uma doença autoimune começar a funcionar, né? Inflamação não significa automaticamente, necessariamente, autoimunidade. Então, são coisas diferentes, mas eu acho que a confusão se dá exatamente pelo que a gente estava falando. Elas são muito parecidas
quando a gente vai falar bioquimicamente, analisar vias de inflamação. E isso muda alguma coisa no tratamento? Entender essa diferença faz com que a gente compreenda melhor o tratamento e as abordagens. Mas como eu falei, né, é, o tratamento vai depender de cada paciente. Então, medicamentos podem ser iguais. Na hidradenite, a gente tem muitos casos de cirurgia que são necessários. Mas, assim como na doença autoimune, na hidradenite também a gente fala de mudança de estilo de vida, de melhora de alimentação, de uma busca por uma atividade física que você consiga fazer, de controle de estresse e acompanhamento multidisciplinar. Então, em ambas as condições, numa doença crônica inflamatória e numa doença autoimune, a gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar e um pensamento de mudança de estilo de vida, porque aí a gente vai pensar em alimentação, em atividade física, em redução de estresse, em terapia, enfim. Então a gente tem aí essa multidisciplinaridade que acontece em ambas, né? E onde que entra a alimentação nisso, né? A alimentação ela não muda a classificação da doença, mas ela muda o percurso da doença, né? Então, a gente, com estratégias nutricionais adequadas para o paciente, a gente consegue favorecer a redução da inflamação, e isso, obviamente, vai mudar o curso da doença, né? Então, eu tenho vários pacientes com escala de Hurley, né, que é como se fossem os níveis da hidradenite, um, 2 e 3, com melhora significativa dos sinais e sintomas clínicos para tão chegada à remissão que a gente sempre fala, que é assim como na doença autoimune, remissão é redução ou ausência de sintomas. Assim como na doença autoimune, que não tem cura, a doença crônica inflamatória chamada hidradenite também não tem cura. Então, em ambas a gente fala de remissão e não em cura, né? E a mudança da alimentação, sempre pensando numa individualização, né? A gente precisa dessa alimentação individualizada, com características para aquela pessoa, levando em consideração tudo, inclusive as outras doenças que estão junto com a hidradenite. A gente consegue reduzir processo inflamatório e, com isso, trazer uma qualidade de vida muito melhor para o paciente. E a mensagem que eu queria trazer para você aqui com esse vídeo é: mais importante de saber que se a doença hidradeniite é ou não autoimune é de entender que ela é uma condição complexa e ela realmente precisa de um olhar mais amplo, mais individualizado, sem achar que existe uma receita de bolo e uma coisa milagrosa que vai resolver absolutamente tudo, né? Se você já ouviu informações diferentes sobre esse assunto, saiba que é comum essa confusão. O importante é sempre buscar fontes confiáveis e conversar com os profissionais que acompanham você. É conversar com os profissionais. Isso eu estou repetindo porque é comum, bem comum, eu ver no consultório paciente vindo para mim perguntar de uma fugiu a palavra, perguntar por que que o médico fez aquilo com ele, por que que o médico deu aquele remédio. Começar a perder o medo e a vergonha, esse receio de questionar os profissionais, né? Você precisa, eu sei que é difícil, mas você precisa sair do consultório entendendo o porquê está sendo feito. Porque quando a gente entende o porquê das coisas, o porquê desse medicamento, quanto tempo vai durar esse tratamento, o que que eu posso esperar? Eu acho que essa parte, então, é super importante, sim. O que eu espero desse tratamento? Nas minhas consultas, eu falo sobre isso sem o paciente me perguntar, porque para mim isso é importante, o paciente entender qual é o início, qual é o meio, tem fim, não tem? Depois de X meses de consulta, como é que vai ser a minha vida? Como é que é daqui para frente? Então, entender qual é a minha linha de raciocínio, por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo e para onde nós estamos indo. Só que é para o paciente muito mais seguro e confortável que ele saiba disso em todos os profissionais que ele está indo. Então, também perguntar para o médico o porquê desse medicamento. Eu tenho algumas lives, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, com alguns médicos, e eu sempre falo isso nas lives, assim, o medo que as pessoas têm de alguns medicamentos porque elas não perguntam para os médicos. Tipo, isso pode dar que problema? Quais são os efeitos colaterais? O que que eu espero dessa medicação?
Então, mais uma vez aqui, fugindo completamente do nosso assunto, perguntem aos médicos de vocês, não saiam com dúvida das consultas. Isso é muito importante, inclusive para você aderir ao tratamento. E agora você me conta aqui, você achava que hidradenite era uma doença autoimune? Essa explicação mudou alguma forma de ver a doença? Eu vou adorar ler os comentários. E se você ainda não me segue, não esquece de me seguir. Quanto mais vocês reagem aos vídeos, seguem o canal, mais esse vídeo o YouTube entende que ele é importante e vai distribuir para os outros pacientes com hidradenite. Assim a gente consegue distribuir informação de qualidade para dar mais suporte e também mais segurança para vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.